Bom, pessoal, boa noite. Bom, a gente vai dar início, né, ao último tópico, né, da segunda unidade. A gente vai discutir a origem do lucro comercial, certo? Então, essa segunda unidade vai ser um pouco mais curta. O primeiro tópico vão ser dois tópicos, na verdade, né, mas que tem bastante coisa, né, para ser discutida, que foi discutida, na verdade. O primeiro que diz respeito à lei de queda tendencial da taxa de lucro, e o segundo tem a ver com capital comercial. Só que esse tópico de capital comercial abrange uma série de assuntos, né? Uma série de temáticas, ou subtemáticas, digamos assim. Então, os tipos de capital comercial, tem um tópico dedicado à fonte do lucro comercial, e, enfim, as condições, né, para que o capital se transforme em capital comercial. Então, não é um tópico, apesar de serem dois tópicos apenas, mas tem muita discussão envolvida aí, né? É tanto que essas sessões sobre capital comercial é mais de 80 páginas, etc. Não vou me lembrar agora o número de páginas, mas é bastante coisa para vocês lerem. E aí eu vou enviar, né, vou enviar essa gravação de hoje para terminar, né, a segunda unidade. Na quinta-feira a gente vai fazer uma aula de revisão e na próxima terça vocês vão me entregar a prova, porque eu já vou mandar a prova hoje para vocês, a segunda prova. Né? Vai discutir a lei de queda inicial, taxa de lucro e o capital comercial. Certo? E depois eu vou fazer, que não deu para fazer agora, eu tive um inconveniente, e enfim, não deu para gravar, né? Segunda dava até para eu gravar, mandar para vocês, mas como é um assunto, eu preferi gravar na aula de hoje, porque a aula de hoje é a última aula da segunda unidade, né? Referente ao assunto da segunda unidade. Eu poderia ter feito uma gravação assíncrona ontem, mas eu preferi gravar com vocês, porque aí vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, né? E tem muita coisa também, tem muito detalhe. Então, eu preferi fazer uma gravação ao vivo com vocês. Então, essa aula síncrona, eu vou deixar para gravar o assunto inicial da terceira unidade. Então, eu vou fazer isso, vou mandar até sábado para vocês, para repor aquela aula da semana passada. Né? E lembrando a vocês, né, que eu já atingi aquele mínimo que é determinado pela legislação de 15 horas, de aula assíncrona, né? A resolução lá do CONEP, eu já discuti com vocês no início, né? E tudo que eu estou fazendo aqui já ultrapassa o que o que estamos assim, o que tem de obrigatório, né? Então, eu já ultrapassei estou ultrapassando as 15 horas, e as aulas assíncronas que eu vou enviar para vocês ainda também já é algo a mais, digamos assim, né? Não é uma obrigatoriedade da minha parte, mas pelo compromisso que eu tenho com a aula, com a disciplina, com os alunos, eu vou enviar também. Mas só para, né, deixar claras as coisas aqui que eu estou cumprindo com o que exige a resolução. Bom, e sobre a aula, né, é o seguinte, eu mandei o link, né, era 19h57, mais ou menos, 55, e demorou uns 10 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, para os alunos entrarem. Então, peço a vocês que, assim que eu enviar o link, vocês entrem, porque demorou um pouco, aí eu saí, imaginei que não tinha ninguém, né, eu ia dar aula como data, e depois só entrei novamente porque o aluno me mandou uma mensagem, né, dizendo que estava sozinho em sala. É por isso que eu entrei e encontrei os demais alunos. Né? Então, eu espero que na próxima se evite isso, né, para até não ter essa falha de comunicação, acabar cancelando a aula, sendo que tem alunos em aula. Né? Então, eu vou entrar logo quando eu enviar o link. Bom, sobre o tema de hoje, né? O tema da aula de hoje.
O tema da aula de hoje é o segredo do lucro comercial. Tá? Antes de começar essa temática, eu vou fazer aquilo que já virou prática aqui, né? Vocês receberam a última gravação que eu mandei para vocês, não da aula passada que eu não dei, mas na aula retrasada. Vocês receberam aquela parte inicial que fala do capital de comércio e mercadoria, de dinheiro, as condições para o capital se transformar em capital comercial. Vocês receberam? Todos? Eu recebi como capital comercial. Isso. A última gravação de 15 dias atrás vocês receberam, né? Alguém não recebeu? Alguém não recebeu? Beleza. Vocês viram que eu mandei o livro terceiro para vocês, em PDF? Sim. Né? Já é para vocês estudarem para a prova, né? Ainda bem que eu achei. Já achei o segundo, já achei o terceiro disponível na rede. Só falta achar o livro primeiro, que aí já completa, né? Dessa tradução da Boitempo, que é muito boa, né? Que é a melhor que tem, né? Junto com a Abril Cultural. Só falta o livro 1, né? Assim que tiver disponível, eu vou mandar. O livro 1 não foi mandado na Economia Política 1? Mas ali é da Abril Cultural. Tá. Tá entendendo? Porque aqui eu só mando o 2 e o 3, que eu não trabalho o livro primeiro, né? E aí eu tô falando da Boitempo, né? Da Boitempo já tem o segundo e terceiro. Eu tenho que achar, vou ver se eu acho o primeiro, que aí já fica a coleção completa em PDF, né? Aí facilita, né, a vida dos alunos, né? Para quem não quiser tirar cópia, não querer comprar o livro, já facilita. Vamos lá. Então, beleza, vocês receberam o livro, né? Já estão com material para estudo. Vou mandar também os slides para vocês, né? Vou mandar ainda hoje. E vou mandar também uns textos didáticos que eu preparei. Eu não tenho de tudo, mas sobre capital comercial, por exemplo, eu tenho e já facilita o entendimento de vocês. Certo? Fora os slides que eu sei que vocês gostam também. Bom, vamos lá. Então, vamos discutir o segredo do lucro comercial. O que é que a gente aprende em Economia Política 1? Que o capital industrial, né, é a forma do capital responsável, né, pela produção da mais-valia. Né? Então, são somente os setores produtivos da economia que produzem a mais-valia. Então, o conjunto dos... quando eu falo setores produtivos, eu estou falando do conjunto da indústria. Né, da indústria de bens e serviços. Basicamente, eu estou falando sobre isso. Né? Então, por essa forma, ser responsável pela criação da mais-valia, né, todas as outras formas só vão se movimentar com base nela. Né? Porque não tem como haver valorização sem o capital industrial. Tá? Então, as demais formas do capital comercial, o capital bancário, não produzem a mais-valia. Né? Então, saibam disso já de antemão. E aí fica a seguinte questão. Pô, professor, se essas formas, né, se tanto o capital comercial como o capital bancário, né, que a gente vai ver na terceira unidade, não produzem mais-valia, e aí eu vou restringir aqui, analisar o capital comercial, né, que é o assunto da segunda unidade, como é que o capital comercial se valoriza se ele não produz a mais-valia? Tá? Como é que ele se valoriza? Como é que é possível o D se transformar em D', né, que é a fórmula geral do capital, né, DM'? Essa fórmula, o DM' é válida tanto para o capital industrial como para o capital comercial. Então, como é que essa forma do capital se valoriza, se ela não produz a mais-valia? Então, é isso que a gente vai tentar, né, descobrir aqui. Tá? É isso que a gente vai tentar discutir aqui, né, para responder esse questionamento, que é um questionamento fundamental, né? Então, a questão que o Marx vai trabalhar, né, e que vai... Talvez é uma das principais questões, né, que ele coloca nessas sessões sobre capital comercial, é como o capital de comércio de mercadorias e de dinheiro, como é que essas duas formas do capital comercial se valorizam. Né? Ou seja, como é que surge o lucro comercial? Como é que surge o lucro comercial? Como é que surge o lucro de empresas como Ponto Frio, Casas Bahia, né? Magazine Luiza? Como é que é possível se essas empresas não produzem mais valia? Se os trabalhadores, né, dessa empresa não produzem mais valia? Como é que é possível? Né? É isso que a gente vai ver. Bom, uma primeira tentativa, né, de resposta para essa questão
né? Sobre o segredo, sobre a fonte do lucro comercial, é a que tenta responder, né? Argumentando que o lucro comercial ele surge em função da elevação nominal dos preços dos bens acima de seu real valor. Então, digamos esse celular aqui. Digamos que o real valor dele seja R$ 1.500. Certo? Só que, né, alguém, né, na tentativa de responder como é que a Magazine Luiza, por exemplo, que vende esse tipo de celular, como é que ela valoriza o seu capital, pois é assim, ó, o segredo, né, do lucro dessa empresa, da Magazine Luiza, é porque, né, quando essa empresa vai vender esse celular da Samsung, né, vai haver uma elevação nominal do preço desse bem acima do real valor desse bem. Então, o real valor é 1.500. É a hipótese que eu estou tomando aqui. Então, por uma razão qualquer, uma modificação nas condições de mercado, de demanda, de oferta, né, esse bem vai ser negociado por R$ 1.700. R$ 1.700, sendo que o real valor dele é 1.500. Então, todos os bens negociados por essas empresas comerciais vão experimentar uma elevação nominal de seus preços, como nesse caso aqui. Ora, essa elevação nominal aqui foi de quanto? 1.700 menos 1.500 dá quanto? Dá 200. Né? Então, esses 200 aqui, eu vendeu ele a 1.700, só que o real valor dele é de 1.500. Então, essa elevação nominal do preço desse bem, que no caso aqui específico é de 200, que é a fonte do lucro do comercial, ou seja, do lucro da Magazine Luiza ou de qualquer outra empresa, Ponto Frio, G Barbosa, por aí vai. Né? Então, normalmente, essa é a explicação que é dada, né, para a origem do lucro comercial. Qual é o problema dessa explicação? Essa explicação é falsa. Certo? Essa explicação é falsa. Né? E por que é falsa? Aí que eu vou mostrar o porquê que ela é falsa. O Marx não vai aceitar esse tipo de explicação. Por que ele não vai aceitar? Porque é o seguinte, quando você admite, né, que o lucro comercial provém da elevação nominal do preço dos bens acima de seu real valor, que é determinado lá, né, na produção da Samsung, por exemplo, né, lá que o valor é criado, né, então o real valor é produzido lá na fábrica da Samsung, você está admitindo que existem agentes econômicos, né, na sociedade capitalista, na economia capitalista, né, que somente compram, né, ou somente vendem mercadorias. Tá? Essa explicação é correta do ponto de vista microeconômico. Né? Então, por exemplo, essa explicação estaria correta se a gente acreditasse, se fosse possível, a empresa Magazine Luiza realizar vendas sem a sua contrapartida, que é a compra de mercadorias. Né? Então, quando você aceita esse tipo de explicação, é porque você está sugerindo, pelo menos, mesmo você ter consciência disso, de que um agente econômico específico, no caso a empresa comercial, somente vende e não realiza compras. Só que nós sabemos que, do ponto de vista macroeconômico e não micro, essa explicação é falsa. E por que é falsa? Porque todo agente econômico, sejam indivíduos ou empresas, né, compram e vendem a todo momento. Inclusive nós que somos trabalhadores. Né? Então, por exemplo, nós que somos trabalhadores, eu, pelo menos é o meu caso, eu vendo mercadorias, eu vendo uma mercadoria mensalmente. Qual é essa mercadoria que eu vendo mensalmente? Minha força de trabalho, como professor. Né? Por isso que eu recebo meu salário mensalmente. Vocês também, né? O Alaô aqui, que eu conheço um pouco mais, também é professor. Ele recebe, provavelmente, mensalmente. Se eu estiver enganado, você me fala, Alaô, né? Você me corrige.
Então, ele recebe o salário dele mensal, tal como eu também sou professor. Se ele recebe mensalmente, é porque ele está vendendo a força de trabalho dele, que é a mercadoria que ele tem para vender, mensalmente. A Yuli também trabalha, né? Que foi o que ela me falou aulas atrás. Acho que o Edson também trabalha. Vocês recebem salários, pode ser quinzenal ou mensal. Acredito que deve ser mensal, né? Eu já trabalhei recebendo quinzenalmente, quando eu tinha 20 anos, dos meus 20 para os 21 anos, trabalhando na empresa, né? Do ramo agropecuário, Tortuga. Né? Tinha um escritório na Bahia, na época, né, antes de fazer minha graduação, trabalhei nessa empresa durante um ano e recebia quinzenalmente. Então, a cada 15 dias eu recebia meu salário, né, nessa empresa, que eu fiquei um ano e um mês, mais ou menos, na época. Depois que eu fui fazer minha graduação, depois, né, fazer toda a minha carreira acadêmica, digamos assim, né, carreira profissional dentro da universidade. Hoje sou professor. Pois bem, como professor, eu recebo semanalmente. Então, seja recebendo quinzenalmente ou mensalmente, você só recebe mensalmente ou quinzenalmente porque você está vendendo continuamente sua força de trabalho ao longo do tempo. Né? E ao mesmo tempo que você vende uma mercadoria específica, que é sua força de trabalho, na condição de trabalhador, você também, por outro lado, realiza a contrapartida da venda, que é a compra. Então, a gente compra, né? A gente compra diariamente, né? Aliás, a gente realiza, no caso nós trabalhadores, realizamos mais compras do que vendas, né? Porque a nossa venda da força de trabalho é sempre mensal, né? E é uma venda que vai se renovando a cada mês, né? Só é cancelada a venda quando a gente é demitido, digamos assim. No caso das compras, não. Né? A gente compra no dia a dia, né? Compra no dia a dia, compra gasolina do carro, né? Hoje eu botei o carro para fazer revisão, quarta revisão do meu carro, né? Eu compro, né? Compra no supermercado. Amanhã mesmo é dia para mim de fazer supermercado, né? Compra na padaria, né? Comprar o pão, a manteiga, né? Compra no shopping, comprar uma camisa, né? Almoçar no shopping, esse tipo de coisa, um restaurante na rua, né? Ou então a gente vai na praia, toma uma cervejinha, milhares de compras. Então vejam que nós realizamos compras e vendas sucessivas ao longo do tempo. A gente não só compra ou somente vende, né? É a mesma coisa no caso de uma empresa comercial, tipo a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela vende milhares de mercadorias na televisão, televisores, celulares como esse aqui, né? Uma série de outros produtos que ela vende, né? Micro-ondas e por aí vai. Mas também ela realiza uma série de compras, né? Ela não somente vende, ela também realiza uma série de compras, seus fornecedores, né? Pois bem, então, né? Essas compras e vendas sucessivas se anulam, tá? Então, por exemplo, se todo vendedor ganha na venda, ele vai perder a partir do momento em que ele atue como comprador. Ou se todo comprador ganha na compra, ele vai sair perdendo na medida em que ele atue como vendedor. Então, perdas e ganhos se anulam reciprocamente, quando a gente pensa no fenômeno do ponto de vista macroeconômico. Então, essa explicação aqui, né, de que o lucro comercial provém da elevação nominal dos preços dos bens, né, onde o preço do bem vai ser superior ao seu real valor, só é válido, né, quando a gente admite uma venda, ser né, que uma empresa ou um indivíduo só vende ou somente realiza compras, o que não é factível, né? Todo agente econômico realiza compras e vendas sucessivas. Então, vamos abandonar essa resposta, tá? Vamos abandonar essa resposta, né? Que é uma falsa, digamos assim, né? Explicação, né? Uma explicação incorreta.
E vamos tentar, né, compreender cientificamente a origem do lucro comercial. Tá? É o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, como eu argumentei, né, o lucro comercial não surge por causa da elevação nominal dos preços dos bens. Na aparência, o lucro parece se originar da elevação nominal do preço da mercadoria acima de seu valor de troca. Mas, quando a gente vai analisar o fenômeno, né, do ponto de vista de sua essência, né, aí a gente vai observar, né, que o lucro comercial vai ter uma outra origem, uma outra fonte. Tá? Uma outra fonte. Bom, então, como é que o Marx vai explicar o lucro comercial? Né? Então, ele vai adotar uma seguinte hipótese para explicar a origem do lucro comercial. Ele vai dizer o seguinte, que o capital comercial ele vai entrar no movimento de equalização da taxa média geral de lucro. Certo? Da taxa média geral de lucro. Então, eu vou explicar isso melhor, porque é o seguinte, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei a vocês que aquele tópico sobre a formação do lucro médio, né, etc., que essa discussão ela seria feita no contexto da discussão sobre o capital comercial e o capital bancário. Né? Porque é uma discussão muito técnica, então eu não vou cobrar uma questão à parte sobre a formação do lucro médio. Então, na explicação do lucro comercial é que eu vou explicar esse movimento de equalização da taxa média geral de lucro. Certo? Então, eu vou misturar, digamos assim, a discussão, né, desses dois elementos que estão lá no programa. Um é a discussão sobre o capital comercial e o lucro comercial, e o outro tem a ver, né, com o processo de formação do lucro médio. Certo? Então, vamos ver. Vou explicar aqui através de um exemplo numérico. Então, deixa eu apagar só isso aqui. Eu vou abrir aqui uma folha do Word. Para explicar a origem do lucro comercial. Oxi. Professor, Às vezes eu apanho disso aqui. vai em exibir e bota largura da página que fica completo. Exibir. Não, agora tá bom, agora tá bom. Agora tá bom. Mas obrigado, viu? Mas agora tá certinho. É só botar aqui esse questionamento. Pronto. Vou botar isso aqui. Quem falou foi o Alaô ou foi o Edson? Fui eu, Alaô. Ah, tá. Então, para explicar o lucro comercial, o Marx vai adotar essa hipótese aqui, né, de que esse capital comercial entra no movimento de equalização da taxa média, eu vou botar até taxa média aqui, né? Vocês vão ver na gravação, da taxa média geral de lucro. Certo? Bom, o que é esse movimento de equalização da taxa média geral de lucro? Agora que eu vou explicar para vocês o processo de formação do lucro médio. Bom, vejam bem. Nós sabemos, né, que cada capital individual é formado de 3 elementos. O capital constante, o capital variável e a mais-valia. Certo? Então, por exemplo,
esses R$ 1.500 aqui, que é o valor desse celular, né? Que foi a hipótese que eu adotei. Desses 1.500 aqui, vamos admitir, por exemplo, que 1.100 corresponde ao capital constante, né? Que colaborou na produção desse celular. Máquinas, equipamentos, matéria-prima, matéria auxiliar. 200 seja o equivalente ao capital variável, né? E 200 a mais-valia. Então, dá o total de 1.500. Né? Então, as três partes componentes do valor de toda e qualquer mercadoria, né? É o quê? Nós sabemos. C mais V mais M. Isso aqui é de economia política 1. Certo? Então, não vou me alongar aqui. No Tira Dúvida, vocês podem ver isso com mais, né? Com mais detalhes. Certo? Aí vamos fazer o seguinte, para eu explicar o momento de equalização da taxa média geral de lucro, certo? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Marx, né, ele vai supor em capital industrial não é comercial, industrial, de 9.000. Quer dizer o quê? Desses 9.000, nós temos 7.200 de capital constante e 1.800 de capital variável, que produz uma taxa de mais-valia de 100%. Aí tem aqui, calcular em sala o montante da mais-valia produzida. Então, vamos lá. Vamos calcular o montante da mais-valia, que é a massa, né? A magnitude absoluta. Como é que se calcula a taxa de mais-valia? M, né? Que é a taxa de mais-valia, sobre M sobre V. Né? O M, vou botar aqui, dividido... Cadê o sinal de divisão que eu não estou achando? Vou botar aqui, assim. Dividido por 3. Eu não quero ficar procurando agora. Ou dividido por V. Certo? Quem é a taxa de mais-valia? 100%. Na fórmula vai ficar quanto? 1. Né? Porque não vai ficar a proporção, né? Vai ficar o número absoluto. Então, é 1. Quem é o M? É o que eu quero saber. É a massa de mais-valia. E quem é o V? 1.800. Correto? 1.800. Então, como é que vai ficar aqui? Para calcular essa massa de mais-valia. M vai ser, Mzinho, vai ser igual a 1.800 vezes 1. Que é igual a quanto? 1.800. Então, a massa de mais-valia, né? É 1.800. Supondo que o capital variável seja 1.800, calculado, né? E a massa mais-valia calculada é uma taxa de 100%. Então, a massa, a magnitude absoluta vai ser de 1.800. Como é que eu calculo a taxa de lucro para esse capital? L' é igual a M dividido por C, né? Mais V. L' vai ser igual a quanto? Quem é o M? Já sei, 1.800 dividido... Qual é a soma de C mais V? 9.000, né? É 7.200, que é o capital constante, mais 1.800, que é o capital variável. Aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1.800 dividido por 9.000. 1.800 dividido por 9.000 dá 0,2. Quando você multiplica por 100, aí você tem o resultado em termos proporcionais, em taxa. Então, dá 20%. A taxa de lucro para esse capital individual aqui é de 20%. Certo? Para esse capital individual é de 20%. Aí, o que é que acontece? Se vocês pensarem, né, em cada ramo de produção, certo? Cada ramo de produção, por exemplo, no setor, as empresas que produzem celulares, cada uma dessas empresas vão lidar com condições de produção distintas. Por quê? Porque a força de trabalho vai ter qualificação distinta, né? Então, por exemplo, a força de trabalho, né, da Samsung é diferente da força de trabalho da Apple, que também produz celular, que é diferente da força de trabalho que produz celulares da Motorola ou da LG,
Ou da... Como é o nome daquela marca chinesa? Alguém me lembra aí? Está fazendo sucesso, o povo está comprando direito aí. Xiaomi. Xiaomi, exato. Acho que é o seu, né, Lau? Xiaomi? Não, o meu é Motorola mesmo, é de Ah, câmbio. Motorola. Mas Xiaomi faz um sucesso danado. E Uli, qual é o seu? Você pode falar? Só a marca. Yuli? O Edson? iPhone. Samsung. Samsung, né? Igual ao meu. E iPhone. Então tem outras empresas, né? Mas assim, as principais é Apple, Xiaomi, Samsung, iPhone, né? Motorola. Né? Tem outro, LG, também é importante, né? Nesse ramo. Tem outras agora que eu não vou me lembrar, mas essas 5 aí, 6 são as mais importantes. Pois bem, então cada uma lida com condições de produção distintas, né? Porque a classificação da força de trabalho é distinta, você compara com a empresa da outra, né? Os trabalhadores da Samsung, da Apple, da iPhone, da LG, né? Da Motorola, bem como também, né? A tecnologia que cada um utiliza é distinta, né? Para a produção desses diferentes celulares, ou seja, as máquinas e equipamentos também são utilizadas, né? Para produzir diferentes celulares são distintos quando compara uma empresa com a outra. Então, cada uma dessas empresas lidam com condições de produção distintas. Então, isso significa o quê? Né? Significa o quê? Que na prática, né, você vai ter, né, diferentes capitais, né, com diferentes níveis de rentabilidade, com diferentes taxas de lucro, quando você compara com a empresa com a outra, dada a diversidade das condições de produção. Certo? Então, por exemplo, digamos que esses 20% aqui, primeira vez que eu faço isso, ó, limpar o óculos e plena gravação. Né? Digamos que esses 20% aqui seja correspondente, por exemplo, à taxa de lucro para Samsung. Né? Para Samsung. Digamos que da Apple, devido às suas condições de produção particulares, a taxa de lucro individual para essa empresa seja de 19%. Para Xiaomi, 18%. Né? Para, por exemplo, LG, 21%. Né? Então, essa diversidade de condições de produção vai se refletir o quê? Em diferentes taxas de lucro individuais. Né? Porque o valor do capital constante vai ser distinto, né? O valor do capital variável também vai ser distinto, né? O pagamento de salário, né? Quando compara uma empresa com outra, bem como também, né, a magnitude da mais-valia vai diferenciar produzida, né, em cada uma dessas empresas. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ter diversidade das taxas de exploração. Então, a taxa de exploração aqui é 100%, mas, sei lá, na LG pode ser 200%, né? Então, o grau de exploração lá seja maior do que comparado com a Samsung. Né? Então, enquanto aqui é 100% na Samsung, lá pode ser 120%, 150%. Né? Na Xiaomi pode ser maior ainda, 200%. Né? A taxa de mais-valia. Né? Então, você tem diferentes condições de produção. Bom, então, partindo, né, dessa constatação de algo que é empírico, né? Nenhuma empresa, as diferentes empresas não lidam com condições de produção iguais, né? Isso é um fato empírico. A gente poderia chegar à conclusão, né, de que cada uma dessas empresas venderia os seus respectivos celulares, né, entre outros produtos, nos diferentes mercados, a diferentes preços. Né? Só que não é isso que acontece na prática. Tá? Não é isso que acontece na prática. Apesar da diversidade das condições de produção, o processo competitivo entre essas empresas, né, faz com que haja uma tendência à equalização da taxa média geral de lucro. O que isso significa? Que essas empresas, em função do cenário competitivo, né, da competição que se desenrola entre elas, da Apple com a Samsung, com a LG, com a Xiaomi, entre outras,
né? Isso também é válido para outras empresas de qualquer ramo, né? É válido, por exemplo, da competição entre a Brastemp, a Consul, a Electrolux, ou então da competição entre as empresas que produzem notebooks, né? Tipo Positivo, Samsung, Apple também que produz notebook, né? Entre outras empresas, né? A Sony também que produz, né? Notebooks. Não, acho que a Positivo, os notebooks que eram da Sony hoje são da Positivo, é isso mesmo, né? Entre outras empresas, né? LG também produz notebooks. Então, isso aqui independe do ramo de produção, tá? Então, o processo competitivo entre elas, né, nos diferentes ramos de produção, faz com que essas empresas, certo? Faz com que essas empresas vendam as suas respectivas mercadorias a uma mesma taxa de lucro, a uma mesma taxa média de lucro. Por isso que é a taxa média de lucro, né? Porque elas vão o preço que elas vão receber, o lucro que elas vão se apropriar, não é o lucro que reflete as suas condições individuais de produção, né? O lucro que vai remunerar esses capitais é um lucro médio, dada a competição entre essas empresas nos diferentes setores da atividade econômica, nos diferentes ramos da atividade econômica, né? Então, há uma tendência à equalização da taxa média de lucro, né? Então, as empresas vão vender seus produtos tendo em conta não o seu lucro particular, que vai refletir as suas condições de produção individuais, mas sim uma taxa média de lucro. Tá? Uma taxa de média de lucro que vai ser igual para todas. Então, por exemplo, se a taxa média de lucro for de 15%, então o preço de cada mercadoria vai ser calculado tendo como base essa taxa média de lucro de 15%. E não, como por exemplo, dessa empresa individual aqui, né? Se a taxa média de lucro for de 20% ou de 15%, mesmo as suas condições de produção, né? Mesmo o seu lucro individual sendo de 20%, ela só vai valorizar o seu capital a 15% e não a 20%, que é o lucro que reflete as suas condições individuais de produção. Tá? Então, todas as empresas têm que se submeter a esse processo de equalização. Por isso que essas empresas têm que inovar constantemente seus métodos de produção, né? Para o quê? Para diminuir os custos de produção. Para diminuir os custos de produção. Quanto mais elas diminuem os custos de produção, né? Qual o reflexo disso sobre a composição orgânica particular dessa empresa? Tende a aumentar. A participação do capital constante tende a aumentar em termos relativos em relação à participação do capital variável. Então, qual é a tendência do lucro individual dessa empresa? Né? Tende a declinar, não é isso? Diante da empresa individual. Tá? Só que, por exemplo, se uma empresa bastante que está à frente das demais, do ponto de vista da inovação, né? Desenvolvimento de novas tecnologias, o lucro individual dela vai ser, por exemplo, de 12%, que é um reflexo da sua composição orgânica do capital superior, em comparação com a das concorrentes. Né? Aí, com o processo de equalização, ela vai vender o lucro, ou vai vender a mercadoria, obtendo essa taxa média de 15%. Tá? Já essa empresa aqui, que tem uma composição orgânica inferior, né, e que tem uma taxa de média de lucro individual de 20%, vai acabar perdendo. Ela vai valorizar o capital dela não em 20%, mas em 15%. Porque esses 15% que vai ser a taxa média do setor. Né? Então, o preço da mercadoria dela vai refletir essa taxa média, e não a sua taxa individual de lucro. Então, as mercadorias, tal como elas vão ser, o preço delas não vai refletir as condições individuais de produção de cada empresa. Né? O preço delas vai ser determinado com base na taxa média de lucro.
né? Então, quando o preço é determinado com base na taxa média de lucro, ele torna-se preço de produção. Preço de produção. Tá? Preço de produção. Então, por exemplo, essa empresa aqui, só para vocês entenderem, a taxa média individual de lucro dela foi quanto? 20%, né? Que reflete as condições de produção dela. Se a taxa de média de lucro for de 15%, quanto é que ela vai vender a sua mercadoria no mercado? E aí, pessoal, quanto é que ela vai vender? É só botar aqui, ó, 9 mil vezes 15%. Então, 9 mil vezes 0,15, ela vai vender a mercadoria por 10.350. Ela não vai vender a mercadoria por 10.800. Certo? Ela vai vender a mercadoria por 10.350. Então, qual é a parte qual é a montante de mais-valia que ela vai se apropriar? 1.350. Esse é igual ao preço de produção dessa empresa. Ela não vai vender aqui por 10.800, porque aqui esse preço reflete somente o quê? As suas condições individuais de produção. Por isso que as empresas são impelidas a inovar constantemente os seus métodos de produção. É por isso que todo ano tem um celular novo da Samsung, né? Tem um celular novo da Apple, da LG, da Motorola. Né? Porque o cenário competitivo força elas a, né, reduzir constantemente, né? Impele elas a reduzir constantemente seus custos de produção. As empresas, né, que conseguem inovar, que conseguem estar à frente das demais, vai ter o quê? Vão ter condições individuais de produção que vão refletir uma taxa de lucro menor do que a taxa de lucro média. Só que quando elas venderem seus produtos, vai vender com base na taxa de lucro média de 15%. Então, se a taxa de lucro média individual dela for de 10%, ela vai acabar ganhando. Não é isso? Essa, por exemplo, é a vantagem que os monopólios têm em relação às empresas não monopolizadas. Né? As empresas que não pertencem a um oligopólio, digamos assim, um monopólio. Né? Suas condições individuais de produção vão se expressar numa taxa de lucro inferior à taxa de lucro média desse mercado. Né? Então, a valorização do capital delas no mercado vai ser superior à valorização do capital, tendo como base as suas condições de produção individuais. Então, vai haver transferência da mais-valia das empresas não monopolizadas pelas empresas para as empresas monopolistas. Deu para entender, pessoal, o movimento de equalização da taxa média de lucro? Vocês querem que eu tire dúvidas? Estou aqui. Eu sei que é complicado, mas... Né? É um pouco complicado. Agora, eu estava pensando aqui, professor, se a taxa média de lucro ela parte da mais-valia... Não, a taxa média de lucro ela é baseada, né, a partir da concorrência entre as diferentes empresas. Certo? Então, vai somando os diferentes capitais até formar uma taxa média de lucro. E aí eu vou mostrar com base no... Quando eu for falar do lucro comercial, aí que eu vou mostrar como é que é formada a taxa média de lucro. Certo? Certo? Edson e Uli, dúvidas?
Então, vamos lá. Bom, vou pegar um exemplo aqui, que aí vai ficar mais fácil para explicar o processo de formação da taxa média de lucro. Que é esse exemplo aqui, né? 7.200C mais 1.800V, que produz mais-valia de 100%. Então, nós vimos, né? Então, vou tirar aqui, né? Porque aqui só foi para explicar o movimento de equalização da taxa média de lucro. Nós vimos esses exemplos aqui, né? Nós vimos como é que se chegou tanto ao cálculo da massa de mais-valia como ao cálculo da taxa de lucro. Certo? Então, esses valores aqui vocês já sabem, só depois recorrer à gravação. Bom, agora, com base nessa explicação, né? E do processo de equalização da taxa média de lucro, vamos explicar a origem do lucro comercial. Então, essa empresa industrial aqui, esse capitalista, ele vai adiantar 9.000, sendo que 7.200 capital constante, 1.800 em capital variável. E as suas condições de produção individuais, né, com base nas suas condições de produção individuais, nós temos uma taxa de mais-valia de 100%. Né? E aí nós chegamos à mais-valia de 1.800 e a taxa de lucro de 20%. E agora o lucro comercial. Né? Bom, para explicar o lucro comercial, eu vou tomar como base a hipótese que o Marx adotou, né, de que o capital comercial entra no movimento de equalização da taxa geral de lucro. O que isso significa? Né? O que isso significa? Que o montante, né, que foi gasto pelos capitalistas comerciais para dar início a seu negócio, né, ele vai entrar, né, no cálculo da taxa média geral de lucro para um setor específico, para esse setor em específico. Tá? Então, vamos ver isso na prática. Então, vamos imaginar o seguinte. Um capital comercial de 1.000. Tá? Capital comercial de 1.000. O capital industrial é de 9.000. E o capital comercial é de 1.000. Então, desses 1.000 aqui, né, uma parte foi gasta na compra de capital constante e outra na compra de capital variável. Ou seja, o dono da Magazine Luiza pagou um montante de salários, a dona, no caso, né? E desses 1.000, a maior parte foi para adquirir o quê? Por exemplo, para as instalações físicas, né, onde funcionam as lojas da Magazine Luiza, para comprar as estantes, né, onde vão estar, né, as mercadorias, comprou os computadores, comprou, sei lá, a máquina registradora, né, os caixas dessas empresas, né? Então, tudo isso é capital constante. E o capital variável são os trabalhadores, né, o salário que eles recebem. Então, com base nessa hipótese aqui, né, todas as empresas do setor comercial, né, o capital global delas é igual a 1.000. E todas as empresas do capital industrial, todas as empresas do ramo industrial, o capital global delas, somado, é 9.000. Então, como é que se calcula a taxa média para esse setor? Né? A taxa média de lucro para esse setor, né, para ser calculado, a taxa média de lucro, a gente tem que levar em consideração o capital comercial de 1.000, que é o conjunto das empresas que operam, comerciais que operam nessa economia simplificada aqui. Tá? Então, no cálculo da taxa média de lucro para o setor,
ou para a economia como um todo, a gente tem que levar em consideração esse montante total de 1.000 no cálculo da taxa de lucro. Né? Então, o que é que a gente faz? Quando é que vai calcular a taxa de lucro? Nós sabemos que é M sobre C mais V. Então, no cálculo da taxa média de lucro, a gente poderia imaginar assim, não, vai ser 1.800, né, que é a montante da mais-valia, né, eu já achei esse valor, 1.800, dividido por 9.000. É o capital global aqui da indústria. Não é 9.000. Né? Por que não é 9.000? Porque o capital comercial ele só vai poder se apropriar de parte da mais-valia criada pelo capital industrial se ele entrar no movimento de equalização da taxa média geral de lucro. Certo? Então, vejam. Esse capital comercial de 1.000 aqui vai entrar. Então, no cálculo da taxa média de lucro, não vai ser 9.000 no denominador. Vai ser 10.000. É a soma de quê? É a soma do capital industrial de 9.000 mais o capital comercial de 1.000. Então, o capital comercial de 1.000 entra no movimento de equalização da taxa média de lucro. Né? Então, ele vai contribuir na formação da taxa média de lucro para esse setor. Então, qual vai ser a taxa média de lucro para esse setor? Não vai ser 20%, né? Que é a taxa que reflete as condições de produção individuais das empresas do setor industrial. Vai ser de quanto? 0,18 vezes 100, que é igual a 18%. É igual a 18%. Então, a taxa de lucro média vai ser 18% e não 20%. Né? Porque você contabiliza o montante do lucro comercial. Tá? Você contabiliza o montante do lucro comercial. Então, para explicar a origem do lucro comercial, o Marx vai adotar essa hipótese. Né? De que o capital comercial entra no movimento de equalização da taxa média geral de lucro. Né? E por que ele entra no movimento de equalização da taxa média de lucro? Porque lembrem-se, né? Essa atividade de comprar e vender, né? Ela passa a ser, né, atribuição exclusiva de um grupo particular de capitalistas, que são os capitalistas comerciais. Se essa atividade não fosse atribuição exclusiva desses capitalistas comerciais, isso seria realizada pelas próprias empresas do setor industrial. Né? Como tem o caso, por exemplo, da Samsung, que vende seus próprios celulares. Tem um site da Samsung. Você não precisa comprar pela Magazine Luiza, né? Ou pela Ponto Frio, o celular da Samsung. Você pode comprar através da própria Samsung, do site da Samsung ou das lojas físicas da Samsung. Já falou isso em aulas anteriores. Então, esse valor aí, né, é por isso que esse valor de 1.000 tem que entrar, né, para formar a taxa média de lucro para o setor. Porque é como se esse valor tivesse se autonomizado. É como se esses 1.000 que antes pertenciam ao capital industrial, agora pertencem, né, ao capitalista comercial. Então, quando vai se formar o preço das mercadorias, né, com base na taxa média de lucro do setor, taxa média de lucro do setor, tem que se levar em consideração que o capital comercial também vai entrar nesse movimento de equalização. O porquê movimento de equalização? Porque a taxa de lucro vai ser a mesma para todas as empresas desse setor. Que é essa taxa média de lucro geral, independentemente das suas condições individuais de produção. Que no caso aqui vai ser 18%. Tá? Então, né? %18% vai ser a taxa de média geral de lucro para esse setor. Então, significa o quê? Isso aqui. Significa o quê?
que cada um desses capitais, né, que cada um desses capitais vão ser remunerados à taxa de lucro média. Então, tanto o capital industrial quanto o capital comercial vão ser remunerados à taxa de 18%. Certo? Então, eles vão se valorizar em 18%. Ficou clara essa passagem? Inicialmente falando? Hein, pessoal? É complexo, viu? É complexo essa questão, porque eu imagino assim, o capital comercial, ele, aqueles 9 mil com 1.000, ao se juntarem, formariam um único capital, no caso, que se expressaria na média dos capitais, não? Como? Quando juntam 1.000 com 9 mil, 1.000 do capital comercial com 1.000, com 1.000... Dá 10 mil. Dá 10 mil. Então, eles formariam um capital global. E aí 10 mil. Perfeito. Aí daí se extrairia a taxa média de lucro desse capital global, que seria o agregado. Não vou falar agregado, não, porque é outra coisa. Seria pelos, vamos dizer, somatório ou pela questão da economia como um todo, ela é dividida por setor. O setor que está relacionado do capital comercial com a indústria, ele se formaria um único capital e dali tiraria a taxa média de lucro para os dois, né? Não, mas é isso que foi feito, né? Para o cálculo da taxa de lucro, né, você não vai calcular com base nos 9 mil, mas sim 10 mil, que é a soma do capital industrial de 9 mais o capital comercial de 1.000, certo? Então, o cálculo da taxa média de lucro vai ser 10 mil e não 9 mil aqui no denominador. Aí vai dar essa taxa média de 18%. Certo? E aí, como é que se diz? Como é possível o lucro comercial? Aí que é importante, né? Como é possível o lucro comercial? Se a gente olhar aqui, né? Se a gente olhar aqui, vamos olhar aqui. Ora, a taxa de média de lucro vai ser a mesma para ambos, correto? Vai ser a mesma para ambos, 18%. 18% de 1.000 dá quanto? 180, correto? É. E 18% de 9 mil dá quanto? Lucro industrial vai ser o quanto? 9 mil vezes 0,18. Aqui dá quanto? 1.620. O montante do lucro industrial vai ser 1.620. E o montante do lucro comercial, né? Ambos se valorizaram a 18%, 180. Perfeito? Perfeito, correto? Só que veja o seguinte. Veja o seguinte, Alaô. As empresas do ramo comércio, no processo de equalização da taxa média de lucro, né? Ele faz com que a taxa de lucro seja a mesma para todas as empresas desse setor. Nós sabemos, né? Nós sabemos que, com base na taxa de média de lucro individual, né?
o valor das mercadorias, o valor total das mercadorias é igual a quanto? 10.800. Por quê? 7.200 capital constante, 1.800 capital variável e 1.800, que é a massa da mais-valia, não é isso? O valor total das mercadorias, 1.800. 1.800. Para o capitalista industrial, e aí vai responder sua pergunta, viu, Alaú? Para o capitalista industrial, ele vai vender todas as suas mercadorias por 10.620. Por quê? É 9.000 mais 18% de 9.000, que dá quanto? 1.620. Então, 9.000 mais 1.620 dá 10.620. E os capitalistas comerciais vão vender todas as mercadorias por quanto? 10.800. Certo? Todas as mercadorias serão vendidas por R$10.800. Pelo conjunto das empresas comerciais do setor. Eu estou pressupondo aqui que toda a produção será vendida apenas por empresas comerciais. Então, os capitalistas comerciais, eles compram a mercadoria com base no preço de produção, ou seja, com base na taxa média de lucro de 18%. Então, eles pagam aos capitalistas industriais, né, para poder comprar todas as mercadorias, um montante de 10.620. E quando ele revende todas essas mercadorias nas lojas da Magazine Luiza, entre outras lojas do setor, eles vendem por 10.800. 10.800 menos 10.620 dá um lucro de quanto? 180, né, em termos absolutos. Correto? 10.800 menos 10.620 dá 180. Tá? E os capitalistas comerciais, eles se apropriam de um lucro no montante de 10.620. Né? Então, eles recuperam o capital investido de 9.000 e da mais-valia total de 1.800 que eles produziram, eles se apropriam de 1.620. Os 180 restantes vai para onde? Vai para o bolso do capitalista comercial, ou dos capitalistas comerciais, né? O montante total dos lucros comerciais dá 180. Então, dessa mais-valia total de 1.800, 90% é apropriada pelos capitalistas industriais, que é 1.620. E 10%, né, dessa mais-valia total de 1.800 é apropriada pelos capitalistas comerciais, que dá 180. E essa apropriação é proporcional à participação de ambos os capitais no processo de equalização da taxa média geral de lucro. Então, do capital total de 10.000, né, que formou a base para, né, o movimento de equalização da taxa média de lucro, 9.000 foi capital industrial. 9.000 de 10.000 dá quanto? 90%. E 1.000 foi o capital comercial, 10%. Né? 1.000 de 10.000 dá 10%. Então, por isso que na repartição da mais-valia total de 1.800, os industriais, né, se apropriam de 90%, que dá 1.620, e os capitalistas comerciais se apropriam de 10%, que dá 180. Certo? Então, a apropriação
da mais-valia por parte de cada uma dessas formas do capital é proporcional à sua participação no movimento de equalização da taxa média geral de lucro, na visão do Marx. Né? Então, se os capitalistas comerciais entrassem com 20%, né, do total do capital, né, que entrou, né, no movimento de equalização da taxa média de lucro, então, do montante da mais-valia produzida pelo capital industrial, eles se apropriariam de 20%. Os 80% ficaria com os capitais industriais. Nesse exemplo específico, né, os capitais comerciais só entraram com 10%, 1.000 de 10.000. Então, da mais-valia total de 1.800, se apropriaram somente 10%, que dá 180. Já os capitalistas industriais, no movimento de equalização da taxa de lucro, eles entraram com quanto? Com 9.000 do total de 10.000. Por isso que eles se apropriaram de 1.620, que é correspondente a 90% dos 1.800, que é a mais-valia global. Então, com base nesse exemplo, né, o lucro industrial corresponde a 90% do total e o lucro comercial corresponde a 10% do total da mais-valia do total, né, que é a mais-valia de 1.800. Ficou claro agora, Laú? Acho que agora eu consegui responder, né? A sua pergunta, né? E essas mercadorias vão ser vendidas no comércio não por 10.620. Elas vão ser vendidas por 10.800. Né? O capitalista comercial, né, ele compra todas essas mercadorias por 10.620. Certo? Fazendo com que o capitalista industrial só se aproprie, né, tenha um preço de produção que tem como base o lucro médio de 18%, e não seu lucro individual de 20%. Só que quando essas mercadorias são vendidas, né, nas diferentes empresas do ramo comercial, o valor total, né, das vendas de todas essas mercadorias dá 10.800. Que vai refletir o quê? As condições de produção real dessa empresa, ou desse conjunto de empresas. Tá? Então, vai ter como base aí os 20%. Mas para o capital comercial, ele vai embolsar somente 18%. Então, as mercadorias no seu total, no seu conjunto, vão ser vendidas por 10.800 para os consumidores finais. Mas desses 10.800, 10.620, né, foi o que os capitalistas industriais receberam, né, pelo pagamento de suas mercadorias, que foi feita pelos capitalistas comerciais. Entenderam, pessoal? Esse foi o assunto mais complexo que eu vi até hoje do capital. Viu? É por isso que eu não trato daquelas sessões sobre formação do lucro médio, que é muita matemática, né? Muita matemática, muito analítico. É por isso que né, eu misturo aqui com a discussão sobre o lucro comercial. Então, o lucro comercial, a sua origem, né, provém dessa fonte. Então, o capitalista comercial ele não vende as mercadorias acima de seu preço de produção ou de seu valor, mas apenas faz seu lucro porque comprou abaixo de seu preço de produção ou de seu verdadeiro valor junto ao capitalista industrial. Professor, uma pergunta. Uhum. Então,
a empresa industrial, né, que estiver na frente em termos de melhores condições de produção, tecnologia, melhores processos de administração do trabalho, essas coisas que acontecem, é a que vai abocanhar a maior parte desse lucro, não é isso? Em relação a outras empresas do ramo industrial. Em relação Agora, na relação entre as empresas industriais e comerciais, né? Quanto maior a participação do capital industrial no movimento de equalização da taxa média de lucro, né? Menor vai ser a parte apropriada da mais-valia por parte dos capitalistas comerciais. E vice-versa. Quanto maior for a participação do capital comercial no movimento de equalização da taxa média de lucro, né, maior vai ser a parte da mais-valia que ele vai se apropriar. Entendeu? isso aí eu entendi. O movimento de... O questionamento depende, né? Se você está comparando uma empresa industrial com outra, ou as empresas comerciais, o conjunto das empresas comerciais com o conjunto das empresas industriais. Né? As empresas comerciais e industriais, elas também disputam, né, pela apropriação da mais-valia. Tá? Essa questão da mais-valia, a mais-valia que é essa teoria da mais-valia é o que explica até o próprio processo de lucro, né? É a teoria da mais-valia que vai explicar a luta das empresas pela apropriação da mesma. Né? O objetivo fundamental da produção capitalista é a produção da mais-valia. E, obviamente, que as empresas, né, vão ser impelidas, né, ao longo do tempo a se apropriarem de parcelas crescentes da mais-valia. Então, por exemplo, não é conveniente o capital industrial, né, como se diz, partilhar sua mais-valia com o capital comercial. É partir com o capital comercial. Então, essas duas formas do capital vão disputar entre si, né? Para ver quem se apropria da maior parte da mais-valia produzida pela indústria, pelo capital industrial. Então, isso gera uma dinâmica conflituosa entre as próprias empresas, né? Como também isso é válido para o capital bancário, né? Os bancos também disputam com a indústria, né, pela apropriação da mais-valia. Juros elevados significam maior apropriação da mais-valia por parte dos bancos. Juros mais baixos significa menor apropriação. Tá? Ficou claro, pessoal? Mais dúvidas? Dúvidas, Alaú? Eu tenho uma dúvida assim. Qual é o capítulo específico desse assunto, professor, para eu anotar aqui? Rapaz, eu tenho que pegar o livro aqui, deixa eu ver. Tirando isso, você tem mais alguma dúvida? Não. A Yuli e o Edson, tem mais alguma dúvida? Então, vou interromper a gravação aqui.